Olá, pessoal. Vamos para essa aula de gênero textual, memórias literárias. Então, o que são memórias literárias? Memórias literárias são textos produzidos por escritores que dominam o ato de escrever como arte e revivem uma época por meio de suas lembranças pessoais. Esses escritores são, em geral, convidados por editoras para narrar memórias de um modo literário, isto é, buscando despertar emoções estéticas no leitor, procurando levá-lo a compartilhar suas lembranças de uma forma vívida. Para isso, os autores usam a língua com liberdade e beleza, preferindo o sentido figurativo das palavras, entre outras coisas. Então, memórias literárias é o que? Você vai pegar uma memória que você tem de quando você era menor, de quando você viajou para algum lugar e vai colocar palavras bonitas, palavras que deixam um texto assim mais atrativo, sabe? Que deixa a pessoa que vai ler o seu texto, ela vai viajar, ela vai ficar imaginando como que foi tal fato acontecido. E vocês podem usar, né, do vocabulário, assim, várias palavras de forma que deixe esse texto mais bonito, entenderam? Nessa situação de produção de texto, né, própria do gênero memórias literárias, temos alguns componentes fundamentais. Então, um escritor ele tem que ser capaz de narrar suas memórias de um modo poético, literário. Um editor disposto a publicar essas memórias e leitoras que buscam um encontro emocionante com o passado narrado pelo autor, com uma determinada época, com determinados fatos marcantes que nela ocorreram e com o modo como esses fatos são interpretados artisticamente pelo escritor. Então, quando o escritor ele narra de um modo poético essas memórias, então vira uma memória literária, ou seja, de modo poético, literário. Então, gente, um fato, uma coisa é eu dizer assim, quando eu era criança, eu ia tomar banho no córrego. Beleza. Mas se eu dissesse de um modo mais bonito, quando eu era criança, eu ficava muito ansiosa, eu gostaria de ir mergulhar naquelas águas frias, porém estimulantes, que me agradavam bastante e onde eu ficava animada e feliz por ter tomado banho num córrego com uma água pura, sabe? Então, assim, você vai colocando fatos, colocando palavras que deixam o seu texto mais bonito. O escritor de memórias literárias, ele tem a capacidade de recuperar suas experiências de vida, verbalizando-as por meio de uma linguagem na qual é autoridade. Mais do que lembrar o passado em que viveu, o memorialista ele narra sua história, desdobrando-se em autor e narrador personagem. São exemplos de autores que escreveram suas memórias: Gabriel Garcia Marques e Zélia Gattai, só para citar dois dos mais recentes. Então, nós temos na última atividade um texto sobre Zélia Gattai, né, uma memória dela. Então, assim, tem autores que escrevem suas próprias memórias, mas tem autores que escrevem memórias de outras pessoas. Chega uma pessoa que conta, olha, quando eu era jovem eu pegava o trem e ia trabalhar em outra cidade e aconteceu um fato interessante em que eu dei meu lugar para a pessoa sentar. Então, assim, essas histórias contadas, os escritores eles pegam e colocam uma beleza, né, nessa história, verbalizando-as, né, então assim, e escrevendo. Então, a memória literária
ela tem essa capacidade, né, de recuperar, né, experiências vividas suas como autor, né, onde você vai ser autor e narrador personagem, e onde você vai narrar também a história de uma outra pessoa que te contou uma memória que você vai escrever, tá bom? Narrar memórias é uma habilidade que se aprende. Depois de recolher memórias das pessoas mais velhas da comunidade, os alunos podem reconstruir, recriar essas memórias sem precisar fazer uma transcrição exata da realidade, pois o ato de narrar é sempre uma criação. Quando se narra um acontecimento de forma literária, imaginando o imaginário do narrador atua sobre suas memórias recolhidas, transformando-as e, ao transformá-las, procurando dar-lhes uma vida da qual o leitor possa compartilhar. O narrador destaca alguns aspectos mais envolventes e suprime outros. Então, como eu acabei de dizer, no nosso caso, como aluno, o trabalho que nós vamos fazer sobre memórias literárias vai ser contar uma história de uma pessoa mais velha da comunidade. Eu vou explicar no próximo vídeo como que nós vamos fazer esse trabalho.